E aí então, meus irmãos e irmãs, nós podemos entender nessa teologia do livro de Jó, que Deus é infinitamente maior que as nossas concepções. Porque quando a gente diz assim, quando a gente pensa que as coisas que acontecem é causado pela maneira como eu me relaciono com Deus, se eu estou vivendo em comunhão com Deus, então eu tenho bênçãos. Se está dando coisas erradas na minha vida é porque eu não estou andando com Deus da maneira correta. Então, se eu tenho essa compreensão de que as pessoas recebem aquilo conforme como elas vivem, então se eu tenho essa compreensão, eu estou reduzindo quem é Deus. Esse Deus onipotente. E esse Deus miseravelmente, ele está preso à relação daquilo que eu faço ou deixo de fazer na relação com o Senhor. Então, Jó, ele quebra essa visão e diz, Deus é muito maior. Deus, ele é muito maior, por isso que a gente gosta de dizer, com razão, com base em Jó, Deus está no controle de tudo. E Deus está muito acima do que nós podemos compreender e entender do agir de Deus na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Deus está muito acima, por isso que no capítulo 9, versículo 5 ao verso 10, sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Maria e as 7 cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Olha como ele encerra o verso 10. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus é muito maior, Deus é tremendo, Deus é o absoluto, o totalmente outro. E os porquês de Jó, que a gente vai ver no verso 11, no verso 12, mostra protesto, mas também mostra uma súplica de alguém que está confiando. Jó nunca deixou de confiar em Deus, mesmo diante de toda a desgraça e de todo o sofrimento que ele estava passando, mas em nenhum momento Jó acusou Deus. Deus é o culpado, Deus é injusto, Deus é opressor, Deus é insensível. Não, de um momento. Para Jó, a sua fé em Deus é exaltada de uma forma incrível. Deus está no controle. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei por que Deus está permitindo toda essa desgraça na minha vida, todo esse sofrimento. Mas eu sei que Deus é maior, que Deus faz coisas, faz grandes maravilhas. Eu sei que Deus está no controle de toda a minha vida, de toda a minha história e de toda esta humanidade. Esta é a fé, meus irmãos e irmãs, que nós devemos almejar, que cresça em nós a fé que em meio aos sofrimentos, em meio às decepções, em meio às lutas que a gente trava, às tristezas, a gente não se rebela contra o Senhor, mas pelo contrário, nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus. E sabe o que é que acontece? A esperança em Deus vem se encontrar com o nosso sofrimento, com a nossa luta, com a nossa provação, com a nossa aflição, e vem e abraça o sofrimento. E a partir dessa esperança de que Deus está no controle de tudo, então nós podemos seguir em frente. Nós temos força para resistir, para lutar. No capítulo 19 de Jó, verso 25, olha que coisa linda, olha a fé de Jó. Ele diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Eu não consigo compreender o que está acontecendo, mas eu sei que Deus é maravilhoso, e por Ele ser maravilhoso e muito maior do que qualquer concepção que possamos ter dEle, infinitamente maior, melhor dizendo, eu sei que Ele vai defender a minha causa. Eu sei que essa injustiça que eu estou sofrendo, eu sei que Deus vai ser o meu defensor. Ele, em outras traduções, diz: Ele vai ser o meu redentor.
Ele vai ser aquele que vai me resgatar. Ele vai ser aquele que vai tirar dessa situação e vai mostrar os seus planos, a sua vontade, vai se manifestar na minha vida. No meio das cinzas, onde Jó vive, no retiro profundo do sofrimento, brota uma resposta de fé autêntica. Eu não entendo o que está me acontecendo, mas eu sei que Deus vai agir em prol da minha vida. Deus não esquece de você. Deus não esquece da tua luta. Deus não esquece do teu sofrimento. Deus, Ele sabe o que você está passando. E Ele vai agir no momento certo. Assim como agiu na história de Jó. Não vamos encontrar que o final da história é mais do que feliz. O final da história é maravilhoso. Jó vai dizer, eu não conhecia nada de Deus. Eu não conhecia nada de Deus, mas agora meus olhos estão vendo um novo Deus. Um Deus que agora se revela de uma forma diferente. Um Deus que eu tenho que viver pela graça. Um Deus que eu não posso resistir contra Ele, porque Ele é muito maior. E Ele não está na caixinha do meu entendimento, das minhas lógicas. Para que eu possa explicar, eu possa entender as coisas que acontecem na minha vida. Ele não se esqueceu de nós. E eu creio que Deus irá me defender. É isso que Jó está dizendo. Deus não se esqueceu de mim. E Ele irá me defender, irá me redimir, manifestará a sua justiça sobre a minha causa. Agostinho de Hipona, ao interpretar o livro de Jó, ele afirma: Jó foge de Deus para o colo de Deus. Sabe qual é a direção para que a esperança abrace o nosso sofrimento? Vai em direção ao colo de Deus. Vai em direção aos braços fraternos, amorosos, bondade absoluta que é o nosso Deus por cada um de nós. Você está na luta, você está sofrendo, você está aflito, você está amargurado, mas a direção, a palavra que nós temos para você nessa noite é: vá na direção do colo amoroso de Deus. Deus cuida de ti, Ele não esqueceu de ti. Deus está contigo todo o tempo. Resiste, fica firme, aguenta. O Senhor está no controle de tudo e o Senhor não esqueceu de ti. E no tempo certo, Ele irá redimir, irá agir diante da tua causa. Amém, irmãos?